Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, a nossa segunda aula do módulo 2. Hoje, nós trataremos do pensamento de Michel Foucault sobre o cinismo. A gente tratou de modo geral sobre a teoria cínica, então agora a gente vai se aprofundar na interpretação do Foucault sobre o cinismo. Antes da gente entrar mesmo no cinismo, a gente vai abordar um pouquinho sobre algumas concepções importantes para a gente compreender a interpretação de Foucault, né, que é basicamente a história da produção da verdade, da concepção de verdade, para a gente chegar depois na parresia cínica. A partir de 1981, Foucault vai ter interesse nessa concepção da história de produção da verdade. E quando a gente fala em verdade, aqui em Foucault, é importante a gente ter em mente que Foucault não está falando de uma verdade objetiva, ele não está falando de uma relação, adequação da mente com o objeto, ele não está falando de uma verdade universal, de uma verdade essencial. Para Foucault, a verdade ela não tem essência, a verdade ela é relativa inclusive a período histórico, né? Então ela não é eterna. Então, a história da produção da verdade, ela vai se dar de acordo com os contextos diferentes, com os contextos históricos diferentes, enfim. E a gente diz que essa história da produção da verdade, né, é uma análise dos jogos do verdadeiro e do falso, através do qual o indivíduo se constitui historicamente como experiência. Isso significa o quê? Essa história da produção da verdade é a história essa história dos jogos do verdadeiro e do falso que o indivíduo realiza, que o indivíduo realiza como discurso para se compreender, para compreender a sua própria existência, para formar o discurso verdadeiro que ele possui sobre si mesmo, digamos. Acho que fica bem colocado assim. Então, Foucault tem interesse nas práticas de si, porque as práticas de si, elas são práticas em que há esses jogos de verdade e em que o indivíduo busca transformar-se para desvelar a verdade sobre si mesmo. A noção das práticas de si, ela é bastante interessante porque ela não é utilizada só na filosofia. Ela é uma prática que era utilizada pelas instituições religiosas, como a gente vai ver, pedagógicas, além da medicina e da psiquiatria. Essas práticas, esses jogos de verdade que a gente vai trabalhar aqui, eles não têm um caráter coercitivo e punitivo, mas são de imposição de uma verdade para o sujeito. Não é esse tipo de jogo de verdade ao qual Foucault está se interessando aqui. E é isso que é importante a gente perceber, não é uma imposição da verdade, mas é um encontro, um exercício que o indivíduo realiza sobre si para formar a si mesmo e ser formador da sua verdade. Então, o Foucault consagrou os seus estudos à questão do governo de si e da coragem da verdade, no final das décadas da sua vida. Na questão do governo de si e na coragem da verdade, a gente retoma os aspectos que nós trabalhamos no primeiro módulo, que era quando eu já tinha comentado um pouquinho sobre Foucault, sobre a questão do Alcibíades, do diálogo Alcibíades, em que o Alcibíades chega e pergunta para o Sócrates como ele pode fazer para governar os seus concidadãos. E aí o Sócrates diz que para conseguir governar os concidadãos, ele deve primeiramente governar a si mesmo. Governar a si mesmo é cuidar de si é cuidar da alma, é conhecer a si e cuidar de si, né, que é cuidar da sua alma. Então, nesse exercício do cuidado de si, do governo de si, ele deve dizer a verdade, ele não deve ocultar-se de si mesmo. Assim, ele vai poder ajudar os outros. Então, ele tem que conseguir dizer a verdade para si e não ocultar-se a si. E aí, ele vai conseguir, através dessa prática, que é o cuidado de si, ele vai conseguir depois governar os outros. Para que eles depois possam também encontrar a verdade. Então, a gente vê que essa verdade aqui, ela está longe de ser o tipo de verdade que a gente procura em outros âmbitos da filosofia. Ela é uma verdade relativa.
Então, a gente tem aqui o entrelaçamento da parresia com a questão do conhecimento do cuidado de si. Na verdade, eles constituem, né, o falar franco e livre dos gregos. A gente pode dizer, então, que Sócrates foi um parresiasta por excelência, porque ele foi um indivíduo que notavelmente de fala franca, que questionava as pessoas, inclusive era taxado de chato, porque ele questionava todas as pessoas, as autoridades, até identificam bastante o Diógenes ao Sócrates. Tem até uma passagem em que o Platão fala que o Diógenes seria um Sócrates demente, porque como a gente viu, havia aquela rixa entre eles, né, mas que a gente vê até uma relação. Então, o Sócrates ele seria um parresiasta por excelência, a quem os filósofos cínicos se identificariam, né? Então, a parresia, que é a fala franca, como nós já trabalhamos, ela necessita do suporte das queses. As queses é a sese, que, como eu tinha comentado, a sese é um conjunto de práticas que o indivíduo realiza sobre si, visando transformar-se. Como, por exemplo, o próprio Diógenes, que transformou a vida dele numas queses. A vida dele era uma prática, era um conjunto de práticas em que ele se transformou, em que ele incorporou na sua vida e aquilo se tornou ele, era ele, né? Então, essa parresia, ela necessita do suporte das queses, dessas práticas, e criam, por conseguinte, um estilo de vida, produzem um modo de existência específico. Então, também a gente pode dizer que a parresia, com o suporte das queses, elas funcionam como um operador na transformação da verdade em etos. O que significa isso, operador da transformação da verdade em etos? Isso significa basicamente que a verdade ela se transforma na ética da sua vida, tu vive a tua verdade, como no caso do Diógenes, era isso que eu estava querendo dizer agora há pouco. A vida dele, a verdade da vida dele operou como etos, de modo completo. Ele vivia aquilo que ele falava, por isso que a gente não vê nenhuma diferenciação entre a teoria e a prática dele. Certo? Então, o Foucault ele vai desenvolver e aprofundar o conceito de parresia no estudo sobre o cinismo, encontrando uma relação entre as práticas, regras e modos de vida. A marca do cinismo, então, nesse sentido, é ter sido esse movimento filosófico em que o ato de dizer a verdade está totalmente relacionado ao modo de vida do indivíduo. E é por isso que ele tem tanto interesse no cinismo e na parresia cínica, porque ele vê essa transformação, né, da verdade em etos. O Foucault vai dizer que o cinismo ele foi influente não só no período antigo, mas também na Idade Média e no final do século XX. Ele identifica comportamentos cínicos dentro de outras instituições, como, por exemplo, a igreja, e dentro de outros contextos que a gente vai abordar agora em seguida. Vamos começar, então, tratando do período medieval. O Foucault menciona os mártires e o seu comportamento cínico, como São Francisco, aqueles padres pertencentes às ordens mendicantes, por exemplo, né, ordens ou mendicantes vem de mendigo mesmo, da vida simples, de viver de esmolas, viver na pobreza, na simplicidade. Até ele comenta que os padres dominicanos, a palavra dominicano significa o cão do Senhor, que é totalmente relacionada à vida cínica. Então, esses padres, esses mártires da Idade Média, na verdade, eles vivem um modo de vida cínico. Eles não tinham domicílio fixo, eles andavam despojados de grandes utensílios, eles eram simples na vestimenta, alguns sobreviviam de doações.
Então, uma das figuras que o Foucault coloca quando ele aborda lá no Cuidado de Si, ele vai tratar do peregrino. O peregrino é uma figura muito interessante, porque é um indivíduo que teria se convertido, que depois teria se convertido, mas que vivia um modo de vida cínico, que a gente vê, inclusive, quando ele comete um suicídio. Então, vou fazer uma citação da obra do Foucault para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer quando ele fala do peregrino e desse seu modo de vida cínico. Na outra extremidade, o cinismo pode ser simbolizado por um personagem como o peregrino, de que falamos da última vez. Ele, ao contrário, é um vagabundo ostentatório, que sem dúvida foi ligado aos movimentos populares e antirromanos de Alexandria, dirigindo em Roma seu ensinamento aos idiotai sem os que não têm cultura, no estado social e político. Ele é expulso de Roma, depois, ao que parece, torna-se cristão, a crer em Luciano. É esse peregrino que, antes de morrer em condições que veremos daqui a pouco, envia a diferentes cidades seus testamentos, conselhos e leis. Ele desempenhou, ou quis desempenhar, diz Luciano, no retrato bastante crítico que faz dele, o papel de profeta, de chefe. Ele foi considerado pelas pessoas um pontífice, um legislador e até um deus. Aí depois tem uma parte em que ele fala sobre o suicídio de peregrino. Em face disso, temos o suicídio de peregrino. Porque peregrino se matou, mas se matou de uma maneira totalmente diferente. Ele se matou queimando-se vivo, perto de Olímpia, depois de ter, a crer em Luciano, que mais uma vez fala dele, faz dele um retrato bem crítico, organizado esse suicídio, juntando as pessoas em torno dele e fazendo da sua morte uma grande espécie de festa popular. Então, a gente vê esse elemento na própria morte do peregrino como algo escandaloso, como algo que socialmente é chocante. Tu cometer suicídio publicamente, chamar as pessoas para te verem sendo queimado vivo. É realmente muito chocante. E seria uma característica cínica, seria uma característica do cinismo nesse personagem do período medieval. O Foucault cita também o João Crisóstomo, que era um arcebispo de Constantinopla, faz uma distinção bem interessante entre 3 categorias de filósofos. Ele fala o seguinte, que tem aqueles filósofos que se calam porque pensam que as pessoas não vão compreender, não são capazes de compreender a verdade. Ele diz que existem aqueles filósofos que se reservam para salas fechadas, e ele diz que existem aqueles filósofos que se colocam no espaço público, interagindo com a multidão. Obviamente, a gente percebe que os cínicos seriam esses filósofos que interagem com a multidão. Né? Eles se adequam a esse terceiro tipo. E para eles, a questão é que o ensino de filosofia ele não deve ser uma mera transmissão de conhecimentos. Tanto é que, como eu tinha dito, eles não se preocupam em montar um discurso para dar às pessoas, né? A vida deles que serve de discurso, digamos. Então a educação não é um tipo de transmissão de conhecimento, mas é uma estratégia para armar os indivíduos para a vida, para preparar eles para as adversidades, para as dificuldades, e enfrentar os vários tipos de acontecimento e conhecer a si mesmo. Então, a gente pode dizer que o cinismo oferece duas vidas a serem percorridas, de acordo com Foucault. A primeira seria a vida mais relativamente fácil, através do logos, do discurso, né, da fala, daquilo que Diógenes fala, ele fala muitas coisas, como a gente viu. Então, essa seria a vida do discurso, né, do falar franco. E o outro caminho seria o caminho da sede, das queses, do treino, dessas atividades que o indivíduo realizaria sobre si, como a gente tinha comentado, né? Então a gente vê que a gente tem esses dois âmbitos. A gente tem o âmbito do discurso e a gente também tem o âmbito das queses, como eu tinha comentado, dele rolar na areia quente, abraçar
abraçar as estátuas cobertas de neve. São modos de asceses, de preparação e de prova, não só de transformação, mas se colocar à prova diante da vida, colocar o seu discurso à prova diante da sua vida, certo? Outro aspecto que é interessante que o Foucault fala é sobre a transitoricidade do cinismo. É dito que a gente pode dizer que há três vias com relação a isso. Primeiro, o escândalo da vida como asceses, que é isso que a gente já viu, né? Que é as asceses, essas práticas, elas transformam, elas demonstram o escândalo da vida e elas denunciam esses costumes que muitas vezes devem ser repensados, que a gente não sabe por que a gente realiza, né? Então, esse primeiro aspecto seria o escândalo da vida como asceses. A tua prática, ela escandaliza e ela faz as pessoas refletirem acerca dos costumes, daquilo que é dito que é certo, que é dito que é errado. Na segunda via, a gente tem o cinismo como escândalo da verdade encontrado nas práticas políticas. E isso aqui, essas vias do cinismo, o Foucault já está trabalhando, já está falando com relação à modernidade. Ele está falando já não, desculpa, até esqueci de falar, mas não mais no período medieval, mas ele já está falando que a gente vê essas três vias na modernidade. Né? Então, ele fala que também o escândalo da verdade é encontrado nas práticas políticas. E aí, para que se compreenda melhor isso, eu vou fazer uma citação de uma autora chamada Velausen, que diz o seguinte: o bios, a vida como atividade política, manifestou-se sob três aspectos: como sociedade secreta, organização instituída no militantismo, com a formação dos partidos políticos e da sindicalização, testemunha da vida por ela mesma, dominando a Europa no início do século XIX. O anarquismo, tanto europeu como americano, e o correlato, o problema do terrorismo, são a manifestação da parresia cínica da prática de vida até a morte, em nome da verdade. Ou seja, então, aqui o falar franco pode levar, inclusive, à morte que está dentro dessas práticas políticas de luta, certo? Também, aí a terceira via, que é muito interessante, é o cinismo como escândalo da verdade na arte. O Foucault ele vai dizer que o terceiro grande veículo do cinismo é a arte, né? Foi encontrado na arte. E ele fala, vocês devem estar vendo uma obra do Manet que se chama Almoço na Relva. Essa obra ela foi considerada muito chocante para a época dela, e o Foucault ele diz que Manet é a representação do cinismo na arte, né? A marca dele, que tem uma função anticultural, reduzindo a arte aos seus elementos mais simples. Nessa obra a gente vê que há uma moça nua e há outros dois homens vestidos, e é por isso que foi gerado um escândalo com relação a essa obra. E aí ele diz, a arte moderna é o cinismo na cultura. A presença intensa da coragem do dizer verdadeiro, a parresia que permite o aparecimento do sujeito livre dentro da arte. Então, é um outro meio de expressão, é outro meio de parresia, do falar franco, de demonstrar e de denunciar os costumes. Quando tu mostra ali uma mulher nua no meio de dois homens vestidos, tu estás utilizando a fala franca, tu estás sendo cínico, mas dentro da arte. É isso que o Foucault está querendo dizer. Então, o que a gente pode concluir sobre a parresia e o cinismo? Né? Então, na parresia, a gente nessa coragem do dizer verdadeiro, daquele que assume um risco, porque não só aqui, como eu estava falando, nessas práticas políticas militantes, assumiu um risco, mas o próprio Diógenes, ao enfrentar as autoridades, corre um risco. Quando a gente diz a verdade, quando a gente diz aquilo que a gente pensa, muitas vezes a gente corre risco, a fala franca ela é um risco, né? Porque não é algo que as pessoas estão acostumadas. Ao mesmo tempo em que a gente corre risco, faz surgir dentro de nós a liberdade. Muitas vezes a gente diz aquelas coisas que estão presas, que estão presas em nós, que a gente não fala, e a gente sente um alívio, justamente porque
surge a liberdade a partir disso, diria Foucault, que ele diz que é a virtude ética por excelência. Então, a missão do cínico seria, então, cuidar dos outros, servindo de exemplo a fim de mudar o ethos, a fim de mudar o ethos de vida das pessoas, ou, no mínimo, fazer com que as pessoas reflitam sobre o ethos que está posto, sobre aquilo que eles tomam como verdadeiro, como falso, como bom, como ruim, né, de suas convenções, suas maneiras de viver, e conduzindo a liberdade ao conhecimento e à transformação de si. Bom, então, de modo geral, esses seriam alguns apontamentos que eu preparei para conversar com vocês, para que vocês conhecessem um pouquinho a visão do Foucault sobre o cinismo. A gente ainda vai abordar Foucault mais, principalmente no estoicismo, porque tem essas técnicas de si, elas surgem bem claras no estoicismo também. Então, vocês vão perceber. E eu achei que seria interessante, talvez eu coloque, dependendo da quantidade de páginas que eu colocar do Diógenes Laertes, talvez eu coloque uma parte também da Coragem da Verdade do Foucault para vocês darem uma lida. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem entrar em contato comigo ou com a Sandra, seja por e-mail, ou preferencialmente dúvidas de conteúdo pelo fórum de dúvidas, como eu digo, porque lá vocês... Se um colega tem uma dúvida parecida, ele pode ler ali o questionamento e aprender com a dúvida do outro. Enfim, então, qualquer coisa vocês entrem em contato conosco, certo? Bom, então, boa noite, pessoal, e bons estudos.